Antes de tudo, gostaria de agradecer ao irmão Antônio e à irmã Mônica, de forma breve, fizeram aqui um resumo daquilo que aprendemos no treinamento passado. E Deus seja louvado pelo aquilo que eles partilharam. Eu gostaria de pedir à irmã Mônica que pudesse colocar no grupo tudo o que acabou de falar. Eu, isso que ela acabou de falar não veio da cabeça dela. Foi a colaboração com o Espírito de Deus para trazer a compreensão daquilo que daquilo que o próprio Espírito de Deus ensinou no treinamento passado. E a forma na qual ela explicou. Uau! Eu pessoalmente nunca tinha visto desta forma. Viu? É que ela trouxe luz aos 4 pontos. Trouxe luz. Então, convém pôr tudo inscrito e coloca no grupo, menos que assim a igreja toda, em geral, será também tremendamente abençoada. Por favor. Aleluia. Hoje vamos dar início e o tempo que me foi concedido, em princípio, não consigo terminar aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Já há digamos, quase um ano que isso que eu vou ensinar vem a fermentar no meu coração e com todo entusiasmo, esperando o momento oportuno. E na semana passada, Deus me deu luz verde e que era o momento. E ainda essa semana, desculpa, no domingo, começou a trazer aquilo à tona de forma muito intensiva. Então, eu tive a convicção no meu coração que era o momento oportuno. Então, hoje vamos começar a falar ou aprender sobre o espírito do temor do Senhor. Hum, Para quem quiser expandir, conforme a irmã Mônica fez, eu aconselho a pegar o livro do nosso homem de Deus, Pastor Cristo e aquele homem, Os 7 Espíritos de Deus. Alguns em Angola, por acaso, em particular, dizem que o gato tem 7 espíritos, mas Deus não é gato. Deus criou gato. E eu não tenho revelações bíblicas que gato tem 7 espíritos, mas Deus tem 7 espíritos. E ao decorrer deste ensinamento, você vai entender melhor, biblicamente, quais são esses espíritos e onde estão esses espíritos e como beneficiar-se, usar, tirar vantagem desses espíritos. Aleluia. Isaías, capítulo 11, versículo 1 a 2. O irmão Pedro está aí. Amém, pastor. Boa noite. Boa noite, pastor. Como é que foi o teu dia? Foi uma benção. The best. Amém. Amém. Então, vamos começar com Isaías. Presta bem atenção, viu? Presta bem atenção. O Espírito de Deus tem algo muito importante. É que este ensinamento, nós vamos concluir na próxima segunda-feira, conforme eu disse. O tempo que me foi concedido, não consigo terminar. Mas isso vai trazer algo novo em ti e na igreja. Vai trazer algo novo e você precisa dar atenção. Irmão Pedro,
ACF, Isaías capítulo 11, versículo 1 a 2. Ok. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluia. Então, nós vimos aqui 2 versículos. O primeiro versículo, ele que nós vemos o profeta Isaías, Deus abriu a mente dele e o profeta profetizou. E nós sabemos que a profecia é falar o que está na mente de Deus. E para você falar o que está na mente de Deus, você tem que ter acesso, o que significa deve haver uma revelação divina da parte do Espírito de Deus. E a segunda parte da definição da profecia, a profecia é falar antes do tempo. Entenderam? É falar o que está na mente de Deus e falar antes do tempo. E o Moisés e o Isaías aqui está a falar o que estava na mente de Deus e falou antes do tempo, antes do nascimento de Jesus, antes da vinda do Messias. O Isaías falou, profetizou e disse o que ia acontecer. Agora, aqui o profeta, no versículo 1, ele revela a linhagem, viu, de onde o Messias vinha. Perceberam isso? Viu? Ele profetiza sobre o Messias. E ele aqui está a nos revelar de onde viria a linhagem do Messias. Por isso é que ele foi específico. Ele até foi específico em que família. Viu? Em que família? Isso é tremendo. Imagina, nós estamos em Portugal, digamos, em Lisboa. Já temos mais de, acredito que provavelmente em Lisboa tenha mais de 2 milhões de pessoas. E você a dizer que o fulano ou o Messias vai vir desta família. Isto é tremendo. Isto é tremendo. Isso quer dizer que Deus realmente revelou esta verdade, este mistério ao profeta Isaías. Então, no primeiro versículo, nós vimos isso. O profeta a revelar, a falar sobre o Messias. E ele aqui revela de onde ele vem, a linhagem do Messias. Agora, no versículo 2, o profeta começa a enumerar 7 espíritos que repousarão sobre o Messias. Sobre o Messias. Nós sabemos que o Messias é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa a revelar 7 espíritos que vão, enumerou 7 espíritos que vão repousar, vão estar sobre ele. E aqui ele só nos dá um sinal. Lembra-te quando o anjo falou com os magos? Ele revelou aos magos onde é que Jesus está e em que estado ele está. Quem se lembra? Não? Vocês estão aqui? Uh, onde é que vocês estão? Sim. Sim. Estamos no mesmo país, estamos na mesma plataforma, ou melhor, estamos no mesmo planeta. Amém, pastor. Não. Vocês ouviram o que o pastor disse sobre os magos? O anjo falou com eles e deu-lhes a direção onde Jesus, onde o menino
encontrava-se e em que estado encontrava-se. Isso quer dizer que, logo que eles entraram, eles tinham em mente, tinham uma pista. Logo que eles chegaram, eles viram aquilo, disseram: é esse aqui, este é o menino. Então, é o que é o que Deus, o Espírito de Deus, fez com o profeta Isaías. No versículo 2, ele enumerou os espíritos, os 7 espíritos que iam repousar sobre ele. E assim, facilmente, nós íamos conhecer quem, ou melhor, eles, os israelitas, os judeus, iam conhecer quem era o Messias e ligar para o irmão Edmilson. Irmão Edmilson, dá para desligar o microfone? Yeah. Conforme eu dizia, o Espírito de Deus, através do profeta Isaías, ele estava a dar a conhecer, estava a dar pistas ao povo israelita como eles iam identificar o Messias. Agora, como é que, ou porquê que ele foi específico em indicar ou enumerar os 7 espíritos? Porque até Jesus, ou antes de Jesus, não houve ninguém no mundo que sobre ele Deus tivesse colocado os 7 espíritos. Temos o Sansão. O Sansão teve o espírito de isso, se nós formos pode escrever no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 19. Não vamos ler aqui devido ao tempo, mas podes levar contigo no livro de Juízes 14, 19. Você vai ver que o Sansão tinha, Deus tinha colocado o espírito de poder, aquilo que nós vimos quando o irmão Pedro estava a ler, que chamou de espírito de fortaleza. Agora, o rei Nabucodonosor testificou, se você vê no Daniel 5, versículo 11, está lá, ele testificou que o Daniel tinha espírito de sabedoria. Viu? E tanto que lhe colocou acima dos magos, dos
astrólogos e por aí fora, os mágicos, colocou o Daniel por cima, por quê? Porque ele é que testificou. E esse espírito veio de Deus. Então, até, até Jesus, ninguém no mundo tinha os 7 espíritos sobre ele. Então, era um sinal que o Deus, através do profeta Isaías, estava a revelar ao povo israelita que ficassem atentos. Quando vissem os 7 espíritos, iam dizer: oh, este é o Messias. Só que não, eles não prestaram atenção nesse detalhe. Viu? Não prestaram atenção nesse detalhe. Agora, vê algo que eu quero te mostrar. Irmão Pedro, Colossenses capítulo 2, versículo 9 a 10. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 9 a 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Uhum. Versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Agora, prestou atenção nisso. Viu? Sobre ele repousará os 7 espíritos. E é o espírito do Senhor, primeiro, o espírito de sabedoria, 2, o espírito de entendimento, 3, o espírito de conselho, 4, o espírito de fortaleza ou poder, 5, o espírito de conhecimento, 6, o espírito do temor ao Senhor, 7. Isto o profeta declarou. Só que o que o irmão Pedro acabou de ler no Colossenses 2, 9 a 10, vê o que o versículo 9 diz. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divinidade. Nele quem? Messias, Jesus Cristo. Agora, vê o versículo 10. Ele diz que e estás perfeitos nele. Quer dizer, você estás. Não te esqueças, 2 de Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E aqui o versículo 10 diz que e estás perfeitos nele. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Agora está se referir a ti. Primeiro, disse que no versículo 9, ele fala de Jesus, fala da totalidade. Isso quer dizer que os 7 espíritos, ele testifica aqui. Que aquilo que o Isaías disse, ele diz que agora está em Jesus. E depois diz, você está aperfeiçoado nele. Isso quer dizer que automaticamente os 7 espíritos estão em ti. Você está nele. Você e Jesus são um. Oh, God. Isso quer dizer que você tem um espírito do Senhor, você tem um espírito de sabedoria, você tem um espírito de entendimento, você tem um espírito de conselho, você tem um espírito de fortaleza ou poder, você tem um espírito de conhecimento e você tem um espírito do temor ao Senhor. Oh, que é isto? Ah, quem és tu? És um pote de bênção. Tua vida jamais irá falhar. Jamais. És um pacote. Deus te fez um pacote de bênção. Por isso é que eu vos disse esse ano, você precisa de 3 coisas. Entendimento daquilo que você tem, reconhecimento daquilo que você tem e consciência, andar consciente da tua realidade. É isso que você precisa. Agora, os 7 espíritos já estão em ti, porque você está nele e ele está em ti.
Hoje e a próxima semana vamos focar, o treinamento nós vamos focar no, o espírito do temor do Senhor. O que é que eu quero para nós? Isso, conforme eu disse, o Espírito de Deus já vem a colocar isso no meu coração há mais de quase um ano. Agora, por que que eh, temos que falar disso agora? Eh, Muitas pessoas, muitos filhos de Deus no corpo de Cristo, não prestam atenção, não dão atenção nesse espírito, não têm noção que eles têm esse espírito e nem têm noção como é que ela funciona. Percebe? Agora, esse espírito desempenha um papel fundamental nas nossas vidas. Sem o entendimento desse espírito, esquece, você vai viver uma outra coisa. Percebe? São 7 espíritos, mas este último, sem o entendimento deste, esquece. Você não vai viver cristianismo, vai viver outra coisa. Vais viver outra coisa. Viu? Agora, tem muita coisa que nós precisamos saber sobre o espírito, do temor do Senhor. Eh, Bom, vamos lá. Irmão Pedro, Isaías 33, eh, só mencionando esse versículo, o meu corpo já está a tremer. Só mencionando Isaías 33, ainda nem falei o versículo, meu corpo já está a tremer. Se você estava a mexer a panela, para. Você precisa ver o que está aqui. Isaías 33, versículo 6, King James. Amém, pastor. Isaías 33, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. E a sabedoria e conhecimento serão a estabilidade de teus tempos e força de salvação. O temor do Senhor é o seu tesouro. Uau! Vocês viram? O temor do Senhor é o seu tesouro. O temor do Senhor é o teu, é o seu tesouro. O que é que vocês viram? Eu fiz uma pergunta. O que é que vocês viram? Eu preciso saber. O que é que vocês estão a ver? É, tudo que me pertence, tudo que eu posso ter, está ligado, depende do temor do Senhor na minha vida. E é? Mas, Pastor, sim, conhecimento da palavra. sim, tem mais. Praise the Lord. Uhum. Em português, o que é que isso está a dizer?
com certidão. Então, a palavra do Senhor é a âncora da nossa vida. Sim. Então, no tempo de incertidão, a palavra é como uma âncora na tua vida, o temor do Senhor. Sorry, sir, I don't know how to explain it very well in Portuguese. You can try in English. Holy Spirit will translate for all of you. And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times. Dat is que foi dito em King James, como o pastor perguntou. And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times. Uhum. Então, o que quer dizer o wisdom? A wisdom, sabedoria, the one that is referring here in King James is your fair judgment, your good judgment. And the knowledge refers the understanding of the truth or the word of God. That's what the wisdom and knowledge is standing for. And when it says be the stability of thy time, so no matter where you go through, this is your anchor, Yeah. the anchor of your life. Uhum. That's the stability of thy times. And then it refers to the strength of salvation. The fear of the Lord is um, this treasure. Glory to God, praise the Lord. So it's not about circumstances. It's not about how you see yourself, how you have positioned yourself in life that will bring you stability. It's the understanding, the godly insight that does that for you. So it is the strength of salvation. It speaks of the wisdom and knowledge. So it's also strengthen o teu percepção do salvação, your relationship with God, and your assurance that you are saved. Wow. Praise the Lord. Thank you. Ah, Diz aqui. a paz do Senhor, boa noite. Boa noite. Olha, já adiante eu agradeço porque não fui convidada pela irmã, esqueci o nome. Eu sou o evangelista José Francisco, eu pertenço a um outro ministério, mas a semana passada estava em Lisboa e estava à procura da igreja Embaixada de Cristo, porque eu sigo o ministério do pastor Cris Aquilomé há um bom tempo. E ficamos a conversar com a irmã e ela mandou-me este link para entrar no treinamento que o pastor está a dar. Desde já está a ser muito bom. E estou aqui para dar também a minha opinião naquilo que o pastor está a perguntar. Uhum. Para mim, o temor do Senhor é o alicerce, Uhum. é o fundamento para a manifestação da plenitude divina em nossa vida. Amém. Então, o temor é a base para que Deus faça tudo quanto Ele já planejou, Uhum. tudo aquilo que Ele já fez em nossa vida. Então, o temor, ele cria essa estrutura para a Uau. nossa vida. Obrigado. Uau. Muito obrigado. Muito obrigado. Ouviram o que ele disse? O temor do Senhor é a base, é o alicerce. Sem o temor do Senhor, esquece, esquece. Está a perceber? São 7 espíritos de Deus que veio repousar sobre ti, mas você precisa, a compreensão dos 7, mas este aqui você precisa dar prioridade a este, o temor ao Senhor, porque é a base, é o alicerce de tudo. Porque vê, Deus aqui, ele diz que o temor do Senhor é o seu, é o seu. É o tesouro dele, o temor do Senhor é o tesouro, não o teu, o dele, é o tesouro dele. O que isso significa? O que isso significa? Isso quer dizer que a tua prosperidade encontra-se aonde? Revela-se aonde? Oh, Deus. O teu bem-estar, onde é que está? O profeta Isaías está a nos dar aqui no Isaías 33:6.
é tão importante, que individualmente e coletivamente precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Ok? Porque o temor do Senhor é o seu tesouro. Significa que o temor do Senhor é super importante. É algo muito importante para Deus e muito importante para nós, os seus filhos. Só que cabe a cada um de nós compreender isto. Compreender isso. Eu vou voltar aqui. Eu quero te mostrar algo. O temor do Senhor é ensinado. E você precisa prestar atenção nisto. O temor do Senhor é ensinado. Vê Salmos 34, versículo 11. ACF. Irmão Pedro. Amém, pastor. Salmos 34, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ouviram isso? Ele está a convidar. Diz, vinde. Vinde. O que é que vai acontecer? Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Isso quer dizer que o temor do Senhor pode ser ensinado. Perceber? Eu vou exemplificar como é que aconteceu comigo e a minha família. Em Angola, principalmente a minha mãe, quando nós éramos crianças, quando íamos para a escola dominical, eles nos davam dinheiro. E nas notas, quando eram notas assim, suja, vamos supor, se você está prestes a sair e tens a nota suja na mão, ele tira e põe nota limpa. O que ela estava a fazer? Perceber? O que ela estava a fazer? Eram os princípios. Ela não dizia a nós, dizia, eu estou a vos ensinar o temor ao Senhor, mas era o princípio. Está a perceber? Tiravam as notas velhas. E depois, a segunda coisa, onde nós crescemos, os nossos pais, aos domingos, eu me lembro desde criança, aos domingos, eu vestia a melhor roupa. Aos domingos. Noutras ocasiões, na escola, aniversários, por aí fora, prontos, eu vestia o que metiam, mas aos domingos eles metiam a melhor roupa. O que é isso? Eles estavam a depositar algo no nosso espírito. Eles usavam a Bíblia, vamos supor, se alguma coisa aconteceu, porque você vê, nós somos 10. Se alguma coisa acontecer, todo mundo está dizendo, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Tá bom, vamos apanhar. Põe a Bíblia no chão. Cada um vai saltando a Bíblia. Hey! Saltar a Bíblia. Ninguém queria saltar a Bíblia. Por quê? Todos nós tínhamos... É que estavam a introduzir o temor do Senhor dentro de nós. Vamos perceber. Ainda éramos crianças, mas os pais estavam a introduzir algo no nosso espírito. Perceber? E nós crescemos com aquela reverência. Por isso é que quando vamos à casa de Deus, temos aquela reverência. Agora, se você não passou por isso, tens muito trabalho a fazer. Tens muita mata para cavar. Por isso é que você vê, eu tento vos ensinar na igreja, porque a Bíblia diz, viu? A Bíblia diz, onde estão dois
ou mais, dois ou três, dois ou mais, em meu nome, eu estou aí presente. Isso quer dizer que Deus está presente. Por exemplo, neste momento, nós estamos online, mas Deus está conosco. Deus está presente nessa reunião, nesse treinamento. Vamos perceber. Agora, quem está consciente desta realidade? Vamos perceber? Quem está presente? Por isso é que ele nos diz no Isaías 33, versículo 6, ele diz que o temor do Senhor é o seu tesouro. O temor do Senhor é o seu tesouro. Não esqueça. Nós, os pais, não disseram, estamos a vos ensinar o temor ao Senhor, mas algo foi depositado no nosso espírito. E crescemos com aquela reverência. Porque quando falamos do temor ao Senhor, não é medo de Deus, é reverência a Deus. E nós crescemos com isso. E graças a Deus, a esposa que eu conheci, mesma coisa. E os filhos que nós temos, introduzimos isso muito cedo. Você precisa caminhar nisto. E eu vou-te mostrar mais coisas. Só que estamos aqui onde vimos que o temor do Senhor pode ser ensinado. E você viu na Bíblia. O Salmos 33, 11 revelou isso. O temor do Senhor. Porque o Senhor está nos convidando. Disse, vindem. Vindem. E o mais engraçado é ele diz, meninos. Vindem, meninos. Diz que dê atenção, ouve-me. E eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quando Deus diz, eu vos ensinarei o temor do Senhor, de acordo com o Isaías 33, 6, onde ele diz que o temor do Senhor é o seu tesouro. Se ele diz que eu vos ensinarei o temor do Senhor, o que ele está a dizer? Eu vou introduzir no vosso espírito o quê? Prosperidade, o bem-estar. Vamos perceber? Ah, vê Isaías 29, versículo 13. King James. Amém, pastor. Isaías 29, versículo 13. Yeah. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, o Senhor disse, como este povo aproxima-se de mim com as suas bocas e com seus lábios me honram, porém tem afastado o seu coração para longe de mim, e seu temor com relação a mim é ensinado pelo preceito de homens. Ouviram isso? Onde nós saímos, no Salmos 34, 11, ele pessoalmente faz o convite e ele diz que ele é que vai ensinar. Agora, aqui no Isaías 29, 13, nós vimos algo. Nós vimos algo. Ele diz que, portanto, o Senhor disse, como este povo aproxima-se de mim com as suas bocas. É que nós falamos, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. E, viu? Com os seus lábios me honram, gritam, eu te amo, Senhor. Porém, tem afastado o seu coração para longe de mim. Isso quer dizer que aquilo que estão a dizer é tudo falso. Hoje, vê a origem dessa falsidade. Vê a origem dessa falsidade. Ele diz que, e seu temor com relação a mim é ensinado pelos preceitos dos homens. Isso quer dizer que os homens
passaram a eles a experiência deles, não a de Deus. O que significa, o que eles aprenderam não é de Deus, é dos homens. Isto é perigoso. Está a perceber? Por isso é que você tem que ter atenção. O apóstolo Paulo disse: "Hey, posso ter 1000 instrutores, mas só tenho um pai. E eu vos digo na igreja, antes de você me chamar teu pastor, estuda o meu caráter, estuda a minha mensagem, estuda o meu espírito, para o teu bem." Eu digo sempre isso, há anos. Porque eu sei quem eu sou, eu sei quem me enviou. Eu fui enviado. Para perceber? Eu fui enviado, eu sei quem me enviou. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu carrego. Por exemplo, todas as semanas eu estou a investir no vosso espírito. O que eu estou a te dar hoje, isto não é meu, isto é de Deus. Porque Deus quer o teu bem. Agora, esses homens aqui, no Isaías 29:13, no espírito deles não foi introduzido o ensinamento de Deus. Mas eles falavam. E tudo que ele falava era falso. E Deus disse: nos vossos lábios vocês estão a falar, mas o vosso coração está longe. Longe. Os vossos corações estão longe. Ah, é. Eu tenho mais 3 minutos para a primeira parte. Em 3 minutos vou dar uma pausa. A irmã Bianca vai fazer uma introdução, desculpa, uma apresentação da comitiva e após essa apresentação eu vou voltar, que é para nós concluir a parte de hoje e depois, na próxima segunda-feira, concluímos. Então, quando eu voltar, nós vamos ver diferentes tipos de temor. Quando nós regressarmos, logo após a apresentação da comitiva, eu vou mostrar biblicamente diferentes tipos de temor. Isto vai te abençoar tremendamente. Então, passo a palavra à irmã Bianca. Muito obrigada, meu estimado pastor, pela oportunidade. Como o pastor falou, no nosso culto de domingo, nós vamos ter 3 dias super especiais no nosso culto de Páscoa. E para tal, nós temos preparado um plano de como é que vai ser estes 3 dias. Este programa será para as 2 igrejas, para a igreja de Odivelas, assim como a igreja de Setúbal. Por isso, nós vamos começar com a igreja de Setúbal e para tal eu gostava de convidar a irmã Cláudia para apresentar aquilo que é o plano que está preparado para a igreja de Setúbal. Irmã Cláudia.